bem com vocês? Estamos chegando por aqui em mais um episódio onde a gente traz o quê? Pessoas que têm uma história que te inspira, um conteúdo que conecta com você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo para você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Uma programação diferenciada que entrega um conteúdo de relevância e valor para você aplicar na tua vida pessoal e também na tua vida profissional. E a gente tem empresas que acreditam nisso. E eu tenho aqui comigo a Cressol Pioneira, também a Harmoniza Clínica Odontológica, a Des Telecom, a Design Estofados, a Ótica Sol, o Ike Fome, a loja Esfera Store, a Clínica IK, da doutora Isadora Klein, a Anjos Colchões e Sofás, a Bino Calçados, a Amarel e também a RG Produções, tá certo? Para quem está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa as notificações e segue também o perfil no Instagram. E para esse episódio, para a gente começar muito bem esse mês de janeiro, esse ano de 2026, a gente traz com certeza pessoas empreendedoras, empresários de sucesso que têm muito a contribuir, contando um pouquinho da sua trajetória. E ao meu lado hoje eu recebo aqui o Samuel Francescon Aguiar, ele que tem uma rede de barbearias, a Francesco Barbearia. Muito bem-vindo você, Samuel, aqui. Fique à vontade, faça de conta que está num dos teus espaços. E que bom você ter aceito esse convite de compartilhar um pouquinho da tua história comigo e também com os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso receber esse convite. E tenho certeza que o que eu puder contribuir, que eu puder contar da minha história para que consiga inspirar outras pessoas também a empreender, que não é uma jornada fácil, muitas vezes solitária, mas que tem vários pontos positivos, tenho certeza. Inclusive, tem uma frase para a gente começar aqui, que o sucesso, ele é solitário, por muitas vezes. E é uma necessidade, né, Samuel, de, por alguns momentos, a gente seguir um pouco mais só, mais reservado com os nossos pensamentos e as nossas conexões. Claro, né, solitário no modo de se recolher, né, não de se isolar totalmente aí da família, dos amigos e da tua vida social. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você conte mais um pouquinho sobre você, quem é o Samuel, se é natural de Francisco Beltrão, o que tu pode compartilhar com o público de casa. Bom, sou natural de Francisco Beltrão, nascido e criado no bairro Alvorada. Então, minhas raízes são daqui, toda a família daqui. E, bom, hoje vou fazer 28 anos, agora é dia 4 de fevereiro, não tenho ainda 28 anos. E comecei empreendendo, acredito eu que sem querer, quando eu era muito novo, devido a uma situação. Eu queria ter uma festa de aniversário na época, eu tinha 8 anos de idade, ia fazer 8 anos de idade, então 20 anos atrás. E na época eu lembro que a minha família não tinha grana para fazer a festa e tal, e meu avô entregava verdura. E ele me deu uma sugestão de eu pegar batata e vender nas vizinhas durante o dia e tal, tentar fazer uma grana minha, digamos assim, né? E então aí que eu comecei empreendendo. Pegava um saco de batata grande, pesava em vários sacos menores e ia com o carrinho de mão em casa, batendo palma e tentando vender para poder bancar minha festinha de aniversário. Então acho que esse foi o meu primeiro contato, que eu interpretei que a vida não te dava nada. E muito pelo contrário, você tinha que correr atrás daquilo que você queria. E desde então, como eu acho que eu entendi isso muito cedo, eu logo arrumei um trabalho, meus avós abriram um espetinho, então eu fui trabalhar de garçom à noite. Aí eles fecharam o espetinho, fui trabalhar num supermercado, depois do supermercado fui trabalhar numa loja de roupa, da loja de roupa fui para uma farmácia. Aí meus tios têm um mestre do açaí, hoje aqui em Francisco Beltrão. Aí trabalhei com eles durante um bom tempo, aprendi muito com eles também. E aí depois, quando eu estava com a transição de 17 para 18 anos, na fase de decidir o que eu queria para a minha vida, acabei encontrando a barbearia e abracei por completo o projeto. E esse ano fazemos 10 anos com a Francesco. Maravilha, comemoração aí de aniversário, inclusive, da barbearia. E como que foi esse processo? Você se encantou pela parte da barbearia através do quê? Você foi trabalhar primeiro junto com alguém? Você resolveu empreender e ver se dava certo? Ou você viu que seria um propósito teu? Na verdade, desde muito cedo, eu sempre tive uma ideia de ter algo meu. De ter a minha cara, de ter a minha personalidade, de realmente poder fazer as coisas do meu jeito. Até porque sempre trabalhei para os outros, então sempre tinha essa perspectiva de que, se algum dia for meu, farei de tal forma. Então,
A barbearia ela não foi um projeto pensado, ela, muito pelo contrário, ela foi... Caiu de paraquedas, na verdade. Eu estava numa viagem, acabei vendo uma barbearia, entrei na barbearia, fiz os serviços, acabei me conectando com o ambiente. E principalmente num primeiro momento com a ideia do lifestyle. Quando você entra para a barbearia, ela, sem nessa perspectiva de empresa, vamos imaginar assim, como profissional, ela é muito fácil, né? Porque você se veste do jeito que você gosta, a decoração do teu espaço é do teu jeito, a música que você escuta são personalidades tuas que você externaliza e acaba se conectando com outras pessoas que acabam virando seus clientes. Então, para mim, acho que foi algo que se conectou muito bem. Eu sempre gostei de tatuagem, sempre gostei de uma decoração mais underground, numa ideia mais rock and roll, coisas clássicas. Então, quando eu associei aquilo que eu gostava, podendo externalizar numa empresa, de fato, se conectando também com outras pessoas, acredito que foi a grande sacada que eu entendi que, pô, dava para ter a barbearia. Então, durante muito tempo, até 2020 mais ou menos, eu fui barbeiro de cara. Então, a loja que eu fui quando eu conheci a ideia, quando eu tive a ideia, tinha 10 lojas, tinha 10 barbeiros trabalhando. E nessa ideia dos 10 barbeiros eu comecei sozinho. Então, comecei sozinho, fui prospectando de pouco em pouco. Cada lotada que tinha de agendas com as cadeiras que eu ia colocando dentro das lojas, fui interpretando de colocar novos barbeiros. Até que deu a pandemia. Daí eu tinha 9 cadeiras na pandemia, mas deu aquele lockdown, fechou tudo. Eu era barbeiro, então não estudava de gestão, não estudava sobre empresa. Eu era muito bom cortando cabelo. Então aí que deu acho que um grande balde de água fria em muita gente, e para mim foi tipo onde virou uma chave de que eu não poderia ser barbeiro. Se eu quisesse continuar com a empresa, escalar a empresa como eu queria, como eu pensava para trás, e eu precisava assumir um papel dentro da empresa que era de empresário. Olhar para a empresa, para a barbearia como uma empresa, de fato, e começar a tratar ela como tal. E aí passou a pandemia, comecei a estudar, comecei a, acho que, olhar mais com esse cenário, tratar ela mais com mais responsabilidade, não tanto pelo lifestyle. E hoje, acho que estamos aí, já estão 22, mais ou menos, que a gente pode considerar ali, né? Que passou a pandemia, que a gente começou a expandir. Hoje são 32 pessoas no grupo e 4 lojas. Incrível! E você considera a pandemia talvez o momento de maior desafio desde do teu início de empreender até o momento, e que talvez tenha te feito pensar em desistir em algum momento? Assim como muitas empresas e empresários talvez pensaram por algum momento que não teria outra alternativa. Na verdade, como eu falei antes, a pandemia ela jogou um balde de água fria em muita gente, né? Até porque nessa ideia de viver a vida que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro do negócio, isso independente do nicho que a gente trabalha, né? A gente fica muito acomodado com a situação do que acontece dentro da empresa, né? Às vezes a questão de caixa, a questão de colaboradores, a questão de tudo. E a pandemia ela me deu tipo uma resolução total disso, que eu era muito bagunçado. Então, até porque eu não estudava sobre, não sabia como escalar, não sabia, às vezes, a quantidade de estoque, não sabia, às vezes, um fechamento de caixa diário. Então, era algo muito óbvio, sou novo também, então, para mim, era algo tudo meio novo. E aí, não tinha essa maturidade, talvez, de ter essa interpretação que a empresa era uma empresa. E quando eu acho que eu levei esse choque, então, sim, considero que foi uma maior dificuldade, mas, ao mesmo tempo, confesso que se talvez não fosse, talvez eu não tivesse tido essa interpretação a ponto de mudar as coisas e melhorar. Até porque quando passa a pandemia, a gente realmente quase quebra, assim. Eu mudo de espaço, vou para um outro lugar, perco equipe. E quando passa a ideia da pandemia, que eu começo a estudar, que eu começo a realmente trabalhar mais na parte de gestão, precificação, a escolha de ponto certo, público-alvo, a gente muda em questão de 6 meses, assim, 130% de faturamento, e a gente consegue dar uma respirada, e aí eu consigo começar a estruturar todo o projeto de novo. Mas na ideia de desistir, a pandemia com certeza me fez pensar várias vezes em mudar o nicho, olhar para dentro da barbearia achando que a barbearia talvez não me desse dinheiro, dificuldades realmente encontradas no meio do percurso ali, né, devido à falta de maturidade e de conhecimento técnico sobre a parte de gestão. Mas acho que a grande sacada foi ao contrário, assim, eu ter entendido isso antes de desistir. Tem muita gente que só consegue entender depois, e aí muda nicho, muda tudo e recomeça, né? Você viu como uma oportunidade, né? Você se Exato. voltou e focou no que realmente importa, porque esse é um grande desafio para quem é empreendedor, que está começando, para quem monta a sua empresa, que são coisas que ninguém te conta sobre abrir uma empresa e empreender. É coisas que você vai descobrindo e vendo na prática.
E aí, outra questão é, você falou que tem 4 lojas hoje. Funciona como uma franquia ou são todas suas e você só supervisiona e treina o pessoal? O projeto, na verdade, ele começou na ideia de quase desistência da barbearia. Eu estava lendo um livro, esse livro falava muito sobre startup. E eu via que durante a pandemia tudo fechou, menos tecnologia, aplicativos voando, boom federal em tudo que era digital, tanto que propriamente a parte de cursos online, enfim, toda essa parte. Então eu comecei a estudar muito sobre isso. E até que num livro que eu li, eu acabei encontrando um ponto que eu conseguiria expandir. Na época, qual era a minha ideia? Eu queria crescer, porém não tinha dinheiro. Então, como eu faço para crescer? Eu nunca acreditei no modelo de franquia para dentro da barbearia, devido à parte de justamente você ser manual, ser serviço. Então, vamos lá, se a gente for caracterizar por um McDonald's, por exemplo, é um padrão, pega um hambúrguer, monta o pão e tal. No cabelo, na barba, você não consegue ter esse padrão de qualidade por como se fosse uma máquina automatizada, entende? Então, eu nunca acreditei muito nesse modelo. Então, quando eu consegui associar essa ideia da startup com algumas coisas na minha cabeça que foi fazendo sentido a ponto de eu conseguir entender, a gente montou um projeto de rede. Então, eu participo das lojas, eu tenho duas lojas que são minhas integrais, e aí as outras duas são com projeto com investidores, os quais a gente faz a captação, porém eu seguro toda a retenção de gestão das lojas. Então, sou um sócio minoritário, digamos assim, com 40% de cada loja, porém segura toda a parte da gestão, treinamento, enfim, tudo que tem de cada loja. Então, hoje a gente tem duas lojas nesse formato de parceria, que é Cascavel e Balneário Camboriú. E aqui em Francisco Beltrão tem uma loja ou duas? São duas lojas Duas hoje aqui em lojas Beltrão. aqui. Uhum, que são as minhas daí. Ah, legal. Olha, gente, para você que precisa aí dar uma alinhada, dar uma tratada, cabelo, alinhar a barba, isso é importante, né, Samuel, na sua comunicação pessoal. O que você trabalha para o cliente que chega lá? Quando a pessoa chega, ela já sabe o que ela quer, você faz um briefing do que ela faz, você auxilia ela no posicionamento, que eu acredito que a imagem ela fala muito antes do que a gente abrir a boca propriamente dita, né? Isso para a mulher, mas para o homem também é assim. Você bem alinhado, você bem posicionado, você causa uma outra impressão. E você sabe que trabalha com pessoas, com vendas também, te dá uma credibilidade, uma confiança maior e automaticamente a conversão muda. Até tem um estudo que fala, né, que uma pessoa nunca mais vai tirar uma impressão sua após a primeira impressão que ela teve, né? Então, inclusive são 4,3 segundos que o cérebro interpreta para mim ter uma primeira interpretação sua. Mas vamos lá, falando sobre isso, o homem é um pouco mais diferente da mulher, um pouco mais complicado. Então, a gente tem uma abordagem, a gente tenta conversar com cada cliente que chega na cadeira, interpretar se ele tem algo que ele gostaria de melhorar, algo que ele gostaria de mudar. Porém, o homem é muito prático, né? Então, tem homens que cortam o cabelo do mesmo jeito há 20 anos e quando você faz uma sugestão de alteração de corte e tal, tem esse receio. Mas, como eu já consigo ter uma interpretação de mercado de pelo menos 10 anos, e quando eu comecei com a barbearia em 2016 aqui em Beltrão, era muita febre a barba também, né? Barba mais cheia, barba longa e tal. Então, estava muito naquela ideia de começando cosméticos na parte masculina, com balme, pomadas capilares. Hoje em dia já se tem várias, né? Mas na época era bem difícil você encontrar no nosso cenário brasileiro. De lá para cá, eu vejo que já mudou tipo 1000%. O homem é muito mais aberto à sugestão, à compra de produtos, serviços diferentes, sem ser só cabelo ou sua barba. O homem tende a se cuidar mais. E hoje é uma era 100%, onde as pessoas olham para você e você gostando ou não, elas tiram uma interpretação sua. Então, sim, é muito importante a parte do visual. Até a gente brinca com alguns clientes, a gente brinca entre a gente, que, cara, a autoestima é o nosso principal fator às vezes até de ânimo para você acordar, se olhar no espelho, ter mais vontade para trabalhar, enfim, parece besteira, mas não, é real. Eu tenho implante, então era uma coisa que me incomodava muito. Então, até mandar um abraço pro Bruno, meu médico que fez, o Bruno Mike. Então, cara, para mim era uma coisa que me incomodava muito, porque eu era da área e eu não tinha cabelo para pentear. Eu via os cortes legais da galera que eu fazia às vezes, eu não podia entrar na ideia da tendência. Então, eram coisas que me incomodavam. Então, até que aqui em Beltrão daí vem também o cenário de implantes, né, capilares e tal.
Então, tipo, eu vejo que para mim, pelo menos, fez muito sentido essa parte visual, autoestima, cuidados. A gente pode entrar num cenário mais macro, olhar para vários outros ganchos que hoje em dia o pessoal vem investindo na parte de beleza e estética, mas tudo começa pelo cabelo e pela barba. Então, tipo, hoje eu acho que o homem está entendendo isso. A gente sim potencializa muito isso. Até esse ano vai ser um dos nossos projetos, trabalhar com todos os atendimentos em base de visagismo. Então, interpretação do cliente, análise de possíveis serviços. Vamos lá, o cara quer deixar o cabelo crescer. Então, a gente está desenvolvendo alguns produtos que a gente consegue ter essa análise do cliente já antes dele ter que deixar crescer ou deixar o cabelo mais curto, ver como que vai conseguir fazer. Então, acho que tudo isso soma, sim, num resultado de performance até de cada homem ou enfim cada pessoa. Importantíssimo, né? Eu achei que só nós mulheres se preocupávamos tanto com a questão do cabelo. O cabelo ficou um acessório, né? E é importante ter o cuidado e é interessante a pessoa abrir a mentalidade. Aqueles que ainda têm um certo receio quanto a fazer algum procedimento, como você fez um implante, talvez alguns se questionem sobre, e depois como que vai ficar? Como que será que eu vou me adaptar? Como é que vai ser? Mas vai muito de você conhecer também os profissionais, tanto, né, quem faz a parte do implante, quanto profissionais como você que cuidam do visagismo e agora trazendo então essa análise muito mais aprofundada para cada pessoa, porque cada tipo de rosto tem um formato, cada pessoa faz uma coisa na vida, tem uma profissão, deseja transmitir através daquilo, através da sua imagem algo de valor, né? Então fica muito associado uma coisa com a outra e isso é bem interessante. E você tocou no ponto das tendências. No mundo masculino também tem as tendências de corte, de cabelos mais usados, como que vai ficar a barba, o que que você traz para 2026? Olha, eu acredito que a gente está entrando num cenário, falando sobre na ideia de tendência, né? Até por parte de roupa mesmo a gente consegue ver que está numa vibe bem europeia, assim, na ideia do old money que a galera fala, né? Que é o talvez uma reinterpretação de algo passado, enfim. Então vem as roupas mais abertas, na parte de camisas e camisetas, roupas mais texturizadas. Em conjunto a isso, a gente vem com os cabelos mais longos também, né? Cabelos mais cheios, cortes mais na tesoura, cabelos mais para trás. Então vem com essa ideia de um pouco mais solto também, não é aquela coisa mais tão penteada que nem era, vamos imaginar aí, dos anos 40, aos anos 2000, mais ou menos aquele cabelo penteadinho, agora é aquela coisa mais solta. Então vem mais nessa vibe mais prática, porém elegante, assim. Acho que dá para trazer essa associação. Esse meio termo, fica incrível. Você tem uma linha de produtos só seu também? Ainda não. Ainda não quer dizer que vem novidades por aí, quem sabe seja em 2026. Temos projeto. Incrível. E se fosse recomendar para os homens que estão nos acompanhando ali, que talvez não sejam ainda seus clientes, não estejam frequentando uma das suas barbearias, alguns produtos que são indispensáveis para o cuidado, tanto da barba quanto do cabelo, para você manter, né, um alinhamento, algo bem bacana, bem cuidado. Bom, vamos lá. Começando, acho que o primeiro aliado do homem na questão diária mesmo de cuidados é um shampoo bom. Esse é o primeiro ponto. A gente vem numa linha de masculina onde se usava muito produto com características pesadas, digamos, marcantes no cabelo, muito pomada, muito gel, que acabava trazendo muita calvície, muita psoríase, enfim, essas coisas. Então, os shampoos masculinos mais antigos, eles têm muito pH concentrado, eles têm muito sal, enfim, acabam danificando muito o couro cabeludo por seus ativos. Então, hoje, um shampoo bacana, com pH neutro, que você consiga usar tanto no cabelo, tanto na barba, para não dar tanto ressecamento, enfim, acho que esse é o principal alinhado hoje no dia a dia. Obviamente, uma boa pomada para arrumar o cabelo, né? Para quem curte arrumar, quem não curte deixar tão natural. E um balme acho que é indispensável também para a barba, para manter ela alinhada, hidratada e pronta aí para qualquer situação do dia. Respondido e dica entregue, que é dica de ouro para vocês, homens. E podem procurar por ele aqui em Francisco Beltrão. Onde que está localizada a sua barbearia? Nós temos uma hoje na Cidade Norte, que é a nossa unidade 2, que é anexo ao Novo Ponto Supermercados.
A gente tem a Matriz, que fica aqui no centro, na Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, 390. É ao lado do Subway ali. Então é uma via de expressa, bem fácil. Bem localizados, fácil acesso, e pode chamar no Instagram também, agendar horário, enfim, tirar dúvidas por lá, que o pessoal está online o tempo todo. E por falar estar online o tempo todo, hoje, se tua marca fosse ter uma personalidade, qual personalidade ela teria? Você criou isso, né? Você desenvolveu do zero, digamos assim. Olha, eu acho que ela teria uma vibe mais despojada. Acho que despojada, um pouco mais trazendo uma ideia mais clássica ao mesmo tempo, então essa coisa mais elegante. Até eu tento trazer isso um pouco na arquitetura dos projetos das lojas, né? A gente tem uma pegada meio americana, num cenário meio industrial, com decorações um pouco mais trazendo uma ideia europeia, né? Então, arandelas, enfim. E uma vibe mais rock and roll. Então, acho que seria mais um rebelde meio arrumado, um rebelde organizado, algo que uma personalidade mais nessa ideia. Não seria tão despojada, mas ao mesmo tempo com muita atitude. Acho que esse é o principal que eu tento deixar dentro da loja, trazendo um pouco do que eu tenho de interpretação pessoal própria, que eu tento externalizar um pouco para dentro de cada loja. Legal, gostei do posicionamento dele aqui, da personalidade da marca, né? Do que seria. Antes da gente seguir, eu tenho que, mais uma vez, agradecer aqui as nossas empresas que fazem parte do nosso Vem Chegando. A Cressol, pioneira, Clínica Odontológica Harmoniza, 10 Telecom, a Design Estofados, a Ótica Sol, o Ike Fome, a Esfera Store, a Clínica IK, da doutora Isadora Klein, a Anjos Colchões e Sofás e a Bino Calçados. Também a Marel, Móveis Planejados, e também a RG2 Produções. Sem esse pessoal todo, nada disso seria possível. E como eu costumo falar sempre aqui, quando sentam grandes pessoas, empresários ao meu lado, a gente extrai o máximo que a gente consegue para estar contribuindo com você. E todos têm uma história, uma identidade única que vale muito a pena a gente conferir de perto. É uma aula gratuita que a gente tem toda semana disponível no YouTube. Então, você já ativa a notificação, compartilha com outras pessoas também, porque é só um conteúdo de alto valor e também de performance. E agora a gente vai seguir por aqui com o Samuel, porque eu quero saber mais de como foi essa expansão, essa virada de chave. Veio sim através da pandemia, de um momento de dificuldade, mas não é tão simples assim você tornar uma rede. Depende muito de esforço, de estudo, de você ter aí conexões, estar se posicionando no mercado. Então, como que foi para você? Não, agora é o momento de me tornar rede, franquear esse negócio e escalar o produto que talvez você considerou um pouco mais desafiador lá no início. Quando a gente fala de marca, a gente vem muito trazendo um cenário mais regional, né? Então, quando eu falo da Francesco, talvez aqui em Francisco Beltrão, a gente tem talvez já tenha um case, né? Então, as pessoas já conhecem minha marca, eu já estou aqui há 10 anos, eu sou natural daqui, então conheço muita gente. Então, aqui é consolidado. Quando a gente pensa numa ideia de expansão, a gente tem que trazer sempre um cenário que você vai para um lugar onde você é ninguém. Então, até mesmo aconteceu uma situação, porque não vou falar só de coisa boa, né? Você tem que trazer o que inspira também outras pessoas, né? Às vezes, essa Sim. parte que não é tão legal também motive alguém que esteja passando por algo semelhante. Antes, quando a gente comentou sobre a ideia da pandemia e tudo mais, falei muito sobre maturidade, né? Então, em 2018, eu tive uma oportunidade de abrir uma loja em Dois Vizinhos. A gente abriu uma loja lá, perto do No Ponto, da praça ali e tal. A gente abriu uma loja lá. Na época, eu só tinha vontade. Eu não tinha conhecimento. Então a gente foi lá, caras a tapas lá, e abriu uma loja e tudo mais. Em 4 a 6 meses eu não aguentei. Foi muito mal planejado. E eu não consegui organizar o projeto da loja e tudo mais. Não virou. Na época eu cortava muito cabelo ainda, então não conseguia dar atenção. Fugiu tudo do meu controle e eu acabei fechando. Então isso foi em 2018. Na ideia que você me trouxe também antes de não desistir,
Se eu tivesse desistido, talvez, da ideia de crescer mais a loja, talvez aí teria sido o meu primeiro motivo, né? Tentei, não deu certo e tal, porém tive maturidade para entender que foi falta de conhecimento. Até que tem uma frase muito interessante, você falando de frase, que é: todo resultado que você ainda não possui está no conhecimento qual você não tem. E eu acredito isso piamente, assim, eu tenho certeza disso. Então, o que aconteceu? Estudei mais, consegui ter mais maturidade de negócio, e aí sim começamos a elaborar o projeto de expansão. Mas com essa certeza que eu sabia que cada cidade que eu chegasse, eu não sou ninguém. Então eu recomeço. Aqui em Beltrão, como eu falei, se eu mudar de ponto para um lugar, minha clientela segue junto. Se eu vou para outra, a clientela segue junto. E eu já mudei umas 4 vezes de lugar aqui em Beltrão. Já fidelizou, né? Tá É isso. consolidado. E automaticamente, claro, nem todo mundo se conecta com a marca e tá tudo bem, tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. Mas eu já interpretei que eu tenho X clientes que são meus, do mercado, dessa fatia. Então, beleza, esse posicionamento funcionou aqui. Agora, como eu replico isso para fora, né? E aí é muito mais difícil. Então, confesso que não sei a pílula mágica, não sei a receita, mas estou aprendendo. Na loja de Cascavel, a gente estava num ponto, a gente abriu lá, estava dando legal, estava tudo certo. A gente acabou mudando daí para um ponto agora dentro do shopping, dentro do JL. A gente posicionou lá com outra estrutura, outro público-alvo, tal. Reposicionamos a loja em Cascavel para tentar melhorar um pouco essa captação. E em Balneário Camboriú a gente colocou bem próximo da Brasil a loja. Lá eu entrei com uma aquisição, na verdade, né? Meu sócio é de lá. Então ele é barbeiro lá da loja e a gente entrou com uma aquisição de 60% da barbearia lá. Então foi um pouco mais fácil em Balneário porque a barbearia já existia. Então a gente mudou mais a questão de cultura da empresa, a estrutura interna, padrão de marca, o branding de posicionamento da marca. Porém, em Cascavel é algo muito mais novo. Então por isso eu estou pontuando, porque o mercado, quando o mercado não te conhece, você tem que se reposicionar, ele é muito mais difícil. E quando a gente fala tipo de franquia, por exemplo, que funciona também para essa mesma ideia de posicionamento, a gente sempre tem que ter uma base que você é conhecido onde você mora e não fora. E aí que entra o grande desafio. Até é muito cedo a gente falar sobre expansão de rede, né? Porque eu preciso fazer com que essas lojas girem primeiro para que eu consiga ter talvez essa receita de 60% a 70% de acerto, para daí sim começar a replicar com mais sucesso em outros lugares. Mas uma experiência muito válida, né? Apesar de não tão positiva essa que você trouxe, de fato que a gente só vai saber se algo vai dar certo se você testar. Tudo é teste, tudo é você tentar. Não é o e se, é você vai lá e faz. Às vezes, tu vai só café com a coragem mesmo, né? Esquece do medo, às vezes tu não tem um financeiro pronto para isso, mas o importante é que tu não desista, porque às vezes, como a gente sempre traz e fala, o teu último desafio talvez seja aquele que tu está enfrentando agora. E aí você desiste bem na hora que você vai receber algo em troca de todo o teu esforço e a tua dedicação, né? Importante isso, você ter essa confiança em si, e se você acredita no teu negócio, os outros não precisam acreditar, basta você acreditar, né? Já é um primeiro passo. Depois você vai adaptando, conhecendo, conectando e as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Mas como que você, Samuel, lida com todos os riscos e pressão, né? Porque isso existe no contexto empresarial, de tomar atitudes, de tomar ali posições, decisões importantes para o teu negócio. Como é para você? Bom, até concluindo um pouco do que você falou antes, mudando um pouco de assunto rapidinho, é que nem sucesso nem fracasso são permanentes, né? Então acho que são tudo coisas que a gente decide continuar. Então o sucesso ele tem que ser regado, porque senão também ele vira fracasso e fracasso no mesmo cenário. Eu acho que completa um pouco do que você trouxe antes. E falando um pouco mais da ideia de atitudes e tudo mais com relação a essa pressão, eu vejo que a pressão ela é positiva, porque se também não tivesse a pressão, você vive num cenário mais acomodado, o qual você tá tudo bem. E aí você acaba não tendo que tomar, às vezes, atitudes, enfim, decisões as quais vão realmente impactar o negócio. Eu vejo que, assim, hoje, basicamente, todo negócio depende de pessoas. Eu acho que, basicamente, é isso. Como eu falei antes, são 32 pessoas hoje, são 32 pessoas as quais correspondem dentro do nosso projeto. Então, hoje, basicamente, em lojas, a gente tem gerente, tem os barbeiros, tem recepção, tem a parte de administrativo, e tudo isso meio que se completa. Então, é uma troca, eu acho que de informação, uma troca de experiências, conjuntos operacionais, que aí você consegue sim chegar em alguns
pontos e começar a resolver eles. Mas na minha parte mesmo, que hoje eu faço mais, acho que é uma parte um pouco mais estratégica, até olhando para um cenário mais macro assim da barbearia. E eu acho que é aí que mora a grande pressão. Porque quando a gente fala da parte da estratégia, todo mundo acha que é aquela coisa bonita, né? Tipo, sei lá, vou sentar no escritório, vou devagar. Romantiza o negócio, né? E não, porque a parte estratégica você tem que ter uma análise um pouco mais minuciosa do que você vai fazer. Porque a estratégia errada mata uma consolidação de um negócio de 10 anos. Então, a gente tem vários exemplos de empresas nesse cenário. E quando a gente fala de estratégia, beleza, acabei de trazer um ponto, né? Todo mundo, nossa, agora esse ano então você vai abrir tantas lojas. Não, tipo, estratégia errada mata o negócio. Então, tem que fazer com que essas lojas primeiro performem, deem certo, e aí criando estratégias para que essas lojas vão muito bem, se desenvolvam a ponto de que você consiga replicar isso em outros lugares, dando certo também, com novos desafios, novas pressões. E cada novo negócio, cada novo projeto tem suas dificuldades, suas particularidades, regiões diferentes. Mas eu acho que é aí que torna tudo muito... Acho que muito mais empolgante a ideia. Por mais que muito receio, muito medo, a pressão muitas vezes ela vire ansiedade, vira uma ideia de medo. Mas eu acho que é isso que torna o negócio do empreender assim um pouco mais, essa adrenalina, digamos, né? De você não saber o dia de amanhã, por exemplo. Acorda sempre motivado. Vamos que estamos prontos aqui para mais um dia. E é assim que deve ser. E dentro desse contexto, qual o teu hábito que mais contribuiu para que você tivesse hoje uma marca, um negócio de sucesso? Primeiro, acho que conexões com pessoas, né? Tipo, você conhecer as pessoas certas te trazem muito respaldo, principalmente pessoas que chegaram pelo menos próximo ou chegaram já onde você gostaria de estar, né? Então, acho que eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito, participo de alguns grupos de mentorias com pessoas que já têm rede de barbearia, têm franquia, tem isso, tem aquilo, e fora um pouco do nicho de barbearia, gosto de estudar com pessoas que não são do nicho também, que olham com outros olhos para dentro, né? Acho que isso é bem interessante. Mas eu acho que é por aí, acho que é mais a ideia de você conseguir estudar, conseguir extrair o melhor de cada ideia que você tem e realmente aí conseguir chegar numa aplicação com resultados bons. E daqui 5 anos, onde que tu vê a tua marca? Olha, eu tenho um projeto de vida que é até meus 30, então eu tenho mais 2, não é 5. Reduz a conta, então, Reduz a produção. Vamos perguntar onde é que você se visualiza daqui 2 anos. Eu tenho um projeto que é até meus 30 anos de idade, eu tenho que ter um número X alcançado na minha cabeça, acredito que estou alcançando, que vai dar certo. Mas dentro disso eu acho que é muito mais uma ideia de conseguir acoplar tudo, organizar tudo. A ideia das lojas ela vem muito forte, eu quero muito expandir. Minha meta talvez daí até 2030 a gente traz esse respaldo daí, que seriam 20 lojas. Então temos um bom trabalho pela frente, acertar os gatilhos dessas para conseguir performar. Mas de todo o resto, tenho certeza que a Francesco ela vai ser um case de sucesso, ela já é aqui, mas eu quero que ela se torne uma referência em outros lugares também. E, bom, vontade de trabalhar e de fazer acontecer não me falta, então acho que eu vou conseguir. E o que não te falta também, Samuel, é clareza. E quando tu tem clareza, né, você só segue aquele caminho, não tem como dar errado, não tem como ser diferente. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm essa clareza e aí elas não sabem direito como que vai, por onde é que vai, o que que faz. Então, qualquer caminho vai servir e aí você se distrai, se desvia e atrasa o teu processo muitas vezes. Então, é importante, né? Não é nem 5 anos, gente, é 2 anos aqui que eu perguntei para ele. Ele já sabe. E como que você lida com críticas, com as críticas? Porque pessoas de sucesso tem hater, tem gente que está ali preocupado só com o que tu está fazendo e esperando alguma coisa para tentar achar algo e, enfim, né? Criticar de algum modo. Como é que você lida com isso? Olha, diretamente, assim, confesso que não recebi muitas, assim, nesse percurso. Mas indiretamente, do fulano disse que eu não sei o quê, para não sei quem, que às vezes nem me conhece. Diz que me disse. Entendeu? Que nunca falou comigo na vida. Pessoas de fora, assim, que acaba chegando algum tipo de fofoca e por aí vai. Mas eu acho que isso é um pouco da nossa região também, né? Cidade pequena e tudo mais, todo mundo meio que se conhece. Mas agora, tipo, confesso que nunca recebi alguém
chegar e falar, olha, isso, aquilo e tal. O que acontece são com clientes, às vezes, né, dentro da barbearia, que acabam não gostando de um serviço por alguma coisa, que a gente, somos seres humanos, erramos também, né? Então a gente, acho que mais esse foco de resolver o problema do cliente dentro da barbearia e tal. E aí sim, tem os haters que chegam, que falam, aquelas pessoas que talvez nunca construíram nada e querem te dar uma opinião sobre algo que você tem que construir, né? Esse é o que mais tem. Mas acho que eu sou muito bom em filtrar isso, de ouvir as pessoas certas e conseguir ter essa interpretação também de quem às vezes vem realmente te dar um conselho para te ajudar e quem vem às vezes para tentar vir com uma ideia de inveja ou algo nesse cenário. Mas eu sou uma pessoa que se importa com o que as pessoas falam. Não vou, não vou mentir, até a minha esposa brinca bastante comigo, diz que alguém às vezes planta um triplex na minha cabeça com a Uma nada palavra assim, que e eu fala. fico devagando com aquilo, então eu me importo, eu tento ser o melhor possível sempre em todas as áreas. Então eu me cobro muito e então acho que talvez por isso que eu tenho muita atenção para crítica. Agora o quanto não, como eu não recebi muitas, então talvez nunca tenha sido tão negativo, né? Mas não espero receber também, né? Então acho que não vou saber te dizer completamente essa resposta. Mas bem tranquilo, até porque você está numa ambiência já, né, Samuel, onde que você faz uma troca muito válida com outras pessoas, com pessoas que são do seu grupo, né? E essa questão aí do ambiente, ele diz muito também sobre como a gente vai receber algumas coisas, para quem que a gente deve dar real importância, real interesse, se alguém do seu grupo que está construindo algo também é relevante, por isso que você já tem esse filtro de olhar para relevar ou não o que é falado, né? Então, a ambiência também ela nos proporciona muitas coisas nesse sentido de ter uma mentalidade diferenciada para você lidar com algumas situações. E para quem está começando, para quem está se inspirando em você, você também é mentor, né? Ensina outras pessoas. O que você diria para quem está começando agora, que vai nos acompanhar, que vai ver um corte, possivelmente, depois nas redes sociais? O que você diria para quem está começando? Bom, primeiro uma outra coisa, sim, que eu acredito piamente também dentro do negócio, é que a pessoa certa no lugar errado, ela nunca vai chegar onde ela realmente merece. Da mesma forma, por interpretação, uma empresa, né? Uma empresa no lugar errado nunca vai chegar onde ela realmente merecia. Pode ser o melhor projeto arquitetônico, o melhor conjunto de pessoas. Se ela estiver no lugar errado, posicionada errado, ela não vai performar. E quando a gente traz isso para um cenário um pouco de pessoas, a gente pode interpretar também. Trouxe um exemplo meu, né? Eu interpretei que eu estava na posição errada dentro do meu próprio negócio. E eu vejo que hoje é o que mais acontece, né? Tipo, a gente pega, eu tenho vontade de abrir um espetinho. Aí eu sou o cara do caixa, eu sou o cara que assa, eu sou o cara que espeta, eu sou o cara que faz o fogo, eu sou o cara que limpa. E aí, bem no fim, você faz todo esse operacional, e não estou falando que não deve se fazer, né? Mas no começo ele é um pouco ingrato, porque ele exige muito de você. Mas é onde você realmente aprende. Só que muitas vezes as pessoas elas são muito fechadas a estarem dispostas a pagar por conhecimento, tá? Eu vejo isso um pouco da minha área também. Eu posso usar uma conta de padaria aqui, que hoje um barbeiro ele se forma com R$ 2.000 a R$ 2.500 na minha profissão para começar a exercer ela. Se entrar numa barbearia ou num bairro, o cara já começa a fazer pelo menos um salário mínimo, então se torna um ROI muito rápido sobre o investimento da profissão. Porém, você pega uma pessoa hoje que vai fazer uma faculdade de marketing, vai gastar 40, 50, 60 mil reais na faculdade, e fora que ela tem que continuar se aperfeiçoando durante muito tempo e talvez não tenha o resultado que a minha profissão tenha, ou sei lá, abrir uma loja de roupa, não precisei de curso. Né? Fui lá, fiz um investimento, comprei as roupas, estou trabalhando. Então eu vejo que as pessoas elas querem muito aprender no dia a dia. E isso atrasa muito a vida do empresário. Acho que quando você entende que a vida ela é baseada em conhecimento, você consegue antecipar muito do que você pode ter de ações futuras. Então, se eu tenho essa interpretação de que eu tenho que estudar, que eu tenho que gastar, que nada é de graça na vida, né? Eu tenho que gastar para ter conhecimento, acesso a pessoas, ideias. Eu vejo que acelera muito mais o processo do que eu tentar descobrir tudo sozinho, com uma venda no olho. E não, eu vou fazer porque eu sou bom, porque eu sou X pessoa. E cada pessoa tem sua particularidade, eu acredito muito nisso. Mas ninguém é uma estrela que brilha sozinha, entende? Então, tipo, eu acho que as pessoas elas têm sim que estarem dispostas a ouvir mais, aprender mais, mas com pessoas, como eu falei, que construíram algo. Não ficar dando às vezes atenção para o primo que mora lá na
PQP e nunca construiu nada e vem aqui falar o jeito que você tem que fazer a tua empresa. Com a tia que você nunca viu, que vem ali. Família que se intromete, que entendeu? acontece muito, né? Ou às vezes Corriqueiro. amigos que se fingem de amigos e que são invejosos, entendeu? Porque você está dando um passo. Então, acho que se eu tenho um conselho para dar para qualquer empresário de qualquer nicho, é invista em você, em conhecimento. A tua empresa quebra, mas o que está aqui continua. Eu acho que é isso que perdura, porque independente da empresa física, o que a gente constrói intelectualmente, como eu falei, ele perdura. Então, você consegue aplicar em outros negócios, consegue ajudar outras pessoas, e aí acho que vira um ciclo, né? Ninguém sabe tudo que não precisa aprender mais nada, né, Samuel? E também o pessoal que está na dúvida do que sabe também. Ninguém sabe tão pouco que também não possa ensinar outra pessoa. Então, é uma reciprocidade isso. Investir em conhecimento não é gasto, é investimento. E as pessoas têm que mudar a mentalidade para isso. Porque, sim, você tem que pagar acesso, você tem que pagar networking bom, aquele pago. A gente sempre traz e aborda essa questão também. E a questão ali de você pagar para ter acesso, para encurtar caminho. Para que você vai sofrer? Se você pode investir um valor X, que depende da pessoa que você escolhe seguir para te mentorar ou para você aprender, vai ser muito menos o custo do que você tentando sozinho. E é junto dos bons que nós nos tornamos melhores também. Ah, você está copiando fulano de tal. Não, você está se inspirando. E você está mantendo a tua essência. Isso é importante também. A gente pode sim se inspirar em outras pessoas, mantendo a nossa essência. E está tudo bem. O mercado está aí para todos, mas você vai conectar com uma pessoa que por algum motivo vai gostar de você, seja pelo teu trabalho, pela tua tatuagem, porque tu curte rock, porque você tem não sei o quê. Pode ter 20 pessoas fazendo a mesma coisa, mas você vai ter o teu público. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? De fato. Então... E trazendo um pouco dessa ideia, um exemplo que eu trouxe antes também, eu quebrei uma empresa em 2018, o qual eu não tinha conhecimento para tal função, né? Então, vamos dizer que naquela época, se eu tivesse investido, né, em conhecimento naquela época, em vez de eu querer já abrir uma loja sozinho, talvez na pandemia eu não teria passado pelo que eu passei. Eu acredito que a gente vive tudo que a gente passa pelo que a gente passa numa base de conhecimento, porque a gente precisa passar, enfim. Mas olhando por uma ótica um pouco mais direta e realista, então, poxa, se eu quero fazer tal coisa, é muito melhor eu ir capacitado, né? Até tem uma frase, tinha um amigo meu que falava muito, se eu tiver 5 dias para fazer alguma coisa, eu prefiro ficar 3 dias afiando o machado, para que quando nos outros dias eu consiga produzir muito bem esses 2 dias, do que eu ficar com o machado cego batendo numa madeira 5 dias e não conseguir resolver o que eu tenho para fazer. Então, isso é uma coisa que a gente acaba, como eu falei, acaba virando uma comodidade, a gente cai em rotina e muitas vezes a gente não olha para o básico. E tem muita gente, sendo sincero, assim, às vezes até no cenário de barbearia, tentando pensar muito fora da caixa. E aí você esquece que o feijão com arroz bem feito, tem muita gente que tá deixando de fazer. Então, poxa, você vai numa loja, você é mal atendido porque a pessoa tem um manequim que é preto, ou um manequim que é branco, ou um manequim que é de ferro. Então, tipo, pensando em algumas coisas distintas, porque achando que é isso que vai atrair cliente e acaba pecando no feijão com arroz, que é um atendimento bom, é um sorriso no rosto, sei lá, um cheiro bacana dentro do teu espaço, realmente posicionamento não se fala só sobre como você vai falar para os outros, que a tua marca mas é como os outros percebem ela. Você é a sua marca, né? Independente de ter um nome em paralelo, você é a tua marca. Então, você, Samuel, é a tua marca, andando por aí. Então, você sim tem que... Eu acho que o mínimo não é nem o diferencial, né? O mínimo é um bom atendimento, é a pessoa ser uma pessoa alegre, né? Porque energia é o que gera a motivação, é o que gera o dinheiro, é o que atrai as coisas também. E você vai ter muito mais energia se você tiver um sorriso no rosto do que você chegar lá, oi, Samuel, oi. Acontece muito, é raro, Triste. mas acontece. O cara vai desmotivado, entendeu? Não, chega murcho, qual a capacidade de conversão? 0. Porque, às vezes, tu pode mudar o dia de alguém só com um bom dia que você fala. E tem gente que passa tropeçando na frente do outro e não é capaz de cumprimentar. Então, são pequenas coisas, é o feijão e arroz, né? Bem feitinho, que também te leva a lugares que você nem imagina acessar às vezes, ou às vezes você tem o desejo, imagina, já se vê lá, e aí só vai aperfeiçoando um pouquinho mais do que você já faz. Até dentro dessa parte, às vezes o pessoal brinca, às vezes eu saio do escritório, a barbearia tem 2 pisos, em cima é o escritório, né? Eu desço das escadas ali, e se tem cadeira, tem cliente em todas as cadeiras, eu passo por cadeira, cumprimento todo mundo, vou na recepção, cumprimento quem está na recepção, mesmo que eu nunca tenha visto na vida.
tem algumas pessoas que nunca não me conhecem, às vezes me perguntam, né? Quem que eu sou, porque eu tô cumprimentando todo mundo. E às vezes alguém brinca, vai se candidatar a vereador. E eu falo, cara, não é, mas é porque eu tenho uma interpretação de educação, entende? Então, tipo, cara, se eu chego num lugar, qual o negócio é meu, que o cara tá ali deixando dinheiro para mim, sei lá, potencializando a prosperidade do meu negócio, eu pelo menos não tiver a disponibilidade de ser educado com quem estiver lá dentro, aí eu posso fechar as portas e trabalhar para outra pessoa e daí, sei lá, ou não sei dizer, mas eu pelo menos eu vou num lugar, eu não gosto de ser mal atendido, eu sou chato com isso, talvez porque eu tenha negócio, então, pô, se eu for num lugar, eu for mal atendido num restaurante, numa loja e tal, eu dificilmente vou voltar. Se é de amigos, eu falo, eu tento, cara, olha, fui lá, não aconteceu, não é sendo chato, mas é te dando feedback do teu negócio. Da mesma forma que eu sempre comento com quem são meus amigos e quem são próximos, que eu sei que conhecem a barbearia e que frequentam a barbearia, eu tento pedir esses feedbacks para que a gente tente errar o menos possível, né? Eu acho que a vida não é feita 100% de acertos, então eu tenho que tentar errar o menos possível dentro da loja para que ela perdure com o sucesso dela. E a conexão, né? A conexão, o relacionamento que você tem, não somente com os teus clientes, mas com teus colaboradores, o pessoal que faz parte da tua equipe, eu acho que pode ser uma grande chave para que tudo reme para o mesmo barco, para a mesma direção. Porque daqui a pouco, um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul, e é por detalhes, né? Então, muitos empresários, muitas empresas, às vezes não se dão conta que é o mínimo do básico. Você está lá em cima, você está no teu escritório, você está gerenciando, fazendo gestão de tudo, mas não é por isso que o teu bom dia passa a ser diferente, né? Tem que ser igual. Para a gente fechando aqui, Samuel, eu quero que você agora me responda o seguinte: o que o Samuel de hoje diria para o Samuel lá que queria fazer uma festa de 8 anos e que não tinha o valor necessário e foi se desafiar para que conseguisse fazer? Olha, eu acho que quando eu olho para trás, assim, eu vejo um pouco para minha trajetória. Eu acho que, em tese, eu olhando para aquele menino lá, eu tenho muito orgulho, porque eu sempre tive vontade, nunca tive preguiça de fazer as coisas. É, acho que fase ruim todo mundo tem na vida. Não gosto de ficar contando história triste para ninguém. Eu acho que o mundo já está cheio de vitimismo, entendeu? Acho que a gente precisa de mais herói, parar um pouco essa ideia de ir nos lugares contar história triste. Mas, cara, eu diria para ele continuar. Talvez eu diria para ele, naquela época, por ser criança, né, eu não gostava tanto de estudar, de parar, ler livro e tal. E quando a gente amadurece, a gente cresce, a gente vê que aquela coisa que a mãe falava, às vezes, pô, se eu fosse no colégio, hoje eu estudava mais. Então, acho que essa lógica, assim, de ter estudado mais nessa época, acho que talvez teria feito mais isso, não só na parte do colégio, mas ser mais movido na ideia de buscar conhecimentos fora. Mas, como eu falei, era criança e tá tudo bem. Acredito que eu tenha amadurecido um pouco rápido também, abrindo a barbearia muito cedo, com 17 para 18 anos. Então, vivi coisas muito rápido, que eu nem sabia o que estava acontecendo quando passei por algumas fases. Mas eu diria para ele continuar. Tenho certeza que a persistência dele naquele momento, quando ele interpretou aquilo, me trouxe aqui e fez com quem eu seja hoje. Maravilha. Eu também concordo, viu, com essa tua ideia que tu trouxe aqui de chega de trazer coisa ruim, vamos trazer coisa boa, trazer assuntos bons, notícias boas, ser uma pessoa com menos reclamações e mais agradecimentos, mais gratidão, porque isso também vai mudando um pouquinho do que a gente se torna, quem a gente atrai para próximo da gente, próximo de nós, porque de coisa ruim já está cheio. Vamos falar das coisas boas, né? E eu quero que tu deixe agora o teu recado final para quem vai acompanhar esse episódio, para quem vai se inspirar na tua história, no que você apresentou para a gente aqui, porque o ano está só começando, né? E é um bom momento da gente motivar também outras pessoas. Bom, tem algumas coisas assim, que eu gosto de pontuar e que eu acredito que muita gente espera muito pelo futuro, né? E espera por um futuro, só que futuro é amanhã. Então, acho que, obviamente, quando a gente pensa num futuro, do que eu quero daqui 5 anos, né? Se eu não tiver um plano desses 5 anos, o que eu vou fazer dia após dia, mês após mês, meta após meta, se a gente for considerar assim, esse futuro não vai acontecer. A gente precisa ser realista, né? Não adianta viver de sonho. Então, a gente precisa ser um pouco mais realista com o que a gente vive, ser mais sinceros para nós mesmos, com base no que a gente, sei lá, interpretativo. Eu posso vir aqui talvez e te falar um monte de coisa qual não seja, mas eu sei que talvez eu não seja assim e por aí vai. Então, às vezes não adianta a gente tentar vender uma mentira externa e viver uma mentira interna.
Eu acho que é mais ou menos isso, é ter essa realidade de si próprio, não mentir para si mesmo, correr atrás dos seus objetivos e fazer com que esse futuro que a gente tanto almeja, a gente conquiste dia após dia. Aí tem uma frase que fala, né? Toda escolha que você faz é o que faz você. E eu levo isso para mim todos os dias. Então acredito que cada microação que a gente toma determina um pedaço do nosso futuro. Incrível! Uma aula aqui, gente, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. Obrigada pela tua participação, Samuel, pela tua contribuição aqui na nossa programação, tornando muito mais relevante esse nosso início de ano, né? Esse mês de janeiro. Então, está só começando e é exatamente esse tipo de conteúdo, essa proposta que a gente quer trazer para quem nos acompanha aí através do canal do YouTube, né? Que seja algo inspirador, que te motive, mas lembrando que você tem que ter a atitude, tem que ter a ação também, porque é muito legal você sonhar e a gente deve sonhar e bastante, sonhar grande, porque grande e pequeno é o mesmo serviço, mas que você desenvolva, que você execute, que você não fique olhando tanto para o lado, para o que as pessoas estão falando, para quem está começando agora. Talvez você tenha a loja de roupa que a gente citou antes, não queira fazer nada porque blogueirinha, porque estão falando que você é isso. Vista o teu negócio, seja a referência da tua própria marca e apenas trabalhe e se desenvolva. Esteja em bons ambientes, né, com ambiência, com pessoas que tenham a mesma frequência de energia que a sua, que te falem sim feedbacks, mas que sejam feedbacks que te levem para o próximo nível, né? Então, nesse contexto, a gente encerra o nosso episódio de hoje, agradecendo a Cressol Pioneira, a Harmoniza Clínica Odontológica, também a 10 Telecom, a Design Estofados, a Ótica Sol, a Ike Fome, Sphere Store, a Clínica ICA, da doutora Isadora Klein, também a Anjos Colchões e Sofás, a Bino Calçados, a RG2 Produções e também a Marel Móveis Planejados. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Eu te espero lá. A todos uma excelente semana e até mais.